e para quem fez, corrigir, certo? E por alguma dúvida, tá bom? Eu vou fazer aqui e colocar essas respostas no chat para vocês, tá bom? Vamos lá. Temos a questão 1. Foram 3 questões, né, que eu passei para vocês, certo? Questão 1. Questão 1 tinha A, B, C, D e E, certo? Sobre o sangue, para vocês responderem, né? A. O que quer dizer transfusão de sangue? Aqui no meu livro ele tem essa resposta. Não sei se vocês colocaram diferente, depois eu vou ouvir, tá? É passar o sangue de uma pessoa para outra após análise das características do sangue por clínicas especializadas. Aí eu não sei se vocês colocaram alguma coisa diferente, tá? Posso ler o meu, tia? Pode sim. Pode ler primeiro. Tia, eu coloquei assim no meu. É fazer passar o sangue de uma pessoa para a outra. Certo, tá certo, viu? Pode ler, Vinícius. Tia, eu botei assim, ó. É passar o sangue de uma pessoa para a outra. Pronto, tá ótimo, viu? Eu botei igual a tia, você não botei. O que falou no final. Certo, tá certo. A mesma coisa, porque o meu ele veio mais completo um pouquinho. Alguém colocou diferente? Não? Tia, é no Oi. livro? Pode ler. É no livro? Não, amor, é o do caderno que a tia passou na quinta-feira. Ah, eu coloquei assim. É fazer passar o sangue de uma pessoa para a outra. Pronto, tá certo, viu? Ok, mais alguém? Não? Pronto, a próxima. B. Quando é necessária uma transfusão de sangue? Aí aqui no meu ele diz assim, ó. Quando há perda de sangue por hemorragias, acidentes, queimaduras, anemia e entre outras doenças. Aí vocês colocaram alguma coisa diferente? Tia, eu botei assim, ó. Quando a pessoa peraí. Quando há perda de sangue, barroadas, acidentes ou outras coisas de outros tipos. Certo. Tia, posso ler minha resposta? Pode sim. Tia, eu botei assim. É a B da 1, né, tia? B dá um. As transfusões são necessárias quando há perda de sangue por hemorragias, acidentes, queimaduras, anemias e outras doenças. Certo. Tia, eu posso ler a resposta? Pode sim. Eu coloquei assim: quando há perda de sangue por hemorragia, acidentes, queimaduras, anemias e outras doenças. Pronto, ótimo, viu? Tia, eu coloquei assim: Hum, as transfusões são necessárias quando há perda de sangue por hemorragias, hemorragias. acidentes, queimaduras, anemias e outras doenças. Ótimo, tá certo, viu também? Mais alguém? Aceite agora, eu acho que ninguém vai ler, Pronto, não. agora é a C. Já coloquei até aí também a C, tá? C. Qual é a informação necessária para uma transfusão de sangue e o porquê? Aí no meu ele tinha assim, ó. Saber qual é o tipo sanguíneo dos envolvidos, né? No caso das pessoas, né? Para a transfusão. Posso ler E o o meu? porquê. Só um instantinho, deixa a tia terminar e quando eu terminar você lê, tá bom? Porque não se pode receber sangue de qualquer grupo sanguíneo. Pode ler agora.
Quando a pessoa perde sangue, porque só podem ser feitas com um tipo de sangue. Isso. Tia, Ótimo. tia, eu posso ler a minha? Pode sim. Sim. É assim que eu fiz, ó. Hum, Quando há perda de sangue por hemorragia. Não, isso aí foi a vez. Saber o tipo de sangue, porque o sangue tem que ser compatível. certo. Tia, eu Oi. posso ler o meu? Tia, Eu posso ler posso minha ler o meu? Sim, resposta depois da Emily? pode, Sim. pode ler. As transfusões só podem ser feitas com tipos sanguíneos que se combinam. Certo. Tia, eu botei assim. As transfusões só podem ser feitas com tipos sanguíneos que se combinam, porque, pois nosso corpo, organismo pode rejeitar esse tipo de sangue. Tia, Certo. posso ler minha resposta? Pode sim. Eu coloquei assim, as transfusões só podem ser feitas com o tipo sanguíneo que se combina, porque o sangue tem que ser combatido. Isso, exatamente. Tá certo, viu? Pronto, muito bem. Tá ok, a de vocês. D. Como são chamadas as pessoas que têm sangue tipo AB? São as pessoas receptoras universais, tá? Eles são os receptoras universais porque eles recebem de todos os grupos, certo? E a Tia, D? eu posso ler a minha Tia, eu botei resposta que eu dadoras coloquei? universais. Não, a D é receptoras universais, porque elas recebem. Ai, não, tia, tava lendo a E. Certo. Eu não botei Tia, universais. Só receptoras foi Foi. certo. Precisa botar? O interessante é que coloque, né? Porque universais é o que representa, que elas são receptoras universais, porque elas recebem de todos os grupos, tá? tia, Oi. é, eu posso ler a minha resposta? Colocou o quê? As receptoras universais, foi? Não, eu coloquei assim. Não podemos receber sangue de qualquer grupo sanguíneo. Não, ele quer saber, ó. A pergunta da D é o seguinte: como são chamadas as pessoas que têm o sangue tipo AB? Então, essas pessoas são chamadas de receptoras universais, certo? A resposta correta é essa. Dá só uma apagadinha aí e coloca, tá? A tia Ô, colocou no tia. chat. Tia, Oi. na página 158 do livro de ciências, tem Pois a é. resposta, a Isso. resposta da E e da D. Pronto. E a E? E as que têm sangue tipo O? As que têm o sangue tipo O, elas são doadoras universais, porque elas doam, né, para todo mundo, mas não podem receber de ninguém, apenas do O, certo? A tia colocou aí, ó. Aí quem tiver colocado diferente, corrige, tá? Tia, só pesquisei no livro. Pronto. Ótimo. Tia, Tia, pode... praticamente quase todas as respostas tinham no livro. Certo. Então vamos lá, né? Questão Tia, 2. Oi. eu posso ler a 3? Ah, não, é a 3. Peraí, vamos para 2, tá? Depois a gente vê aí a 3. Calma. A 2 diz assim: escreva o nome dos componentes do sangue. Aí vocês deveriam colocar plaquetas, plasma, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, tá? Tia, eu botei desse mesmo jeito que a tia acabou de falar. Ótimo, é isso aí mesmo, tá? Tia, eu falei a mesma coisa, só que em ordem diferente.
Tia, Oi? Ah, meu Deus. é que a internet da tia tava travada. Caiu, mas vocês estão me ouvindo, né, agora? Sim, tia, agora a gente tá É, ouvindo. porque Pra quando tu minha tia falou não aí, tinha. tia, aí eu olhei aqui, tinha perdido a conexão, mas ainda bem que voltou rápido, né? Vamos lá, rapidinho, né, para a gente não perder tanto tempo, porque a internet já não ajuda. Então vamos lá, questão 3. Explique o que é. A. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Eu botei rico em oxigênio também. Pronto, é isso aí Eu botei mesmo, assim, tá? eu E botei na assim, B ó. eu botei rico em gás carbônico. Pronto. É. Aí a outra. A É B. Que é o sangue sangue venoso, venoso. É o sangue é o rico sangue rico em de gás gás carbônico. carbônico. Ok? Certo? Corrigido? Eu coloquei aí para vocês já justamente para isso, tá? Corrigido, alguma dúvida em relação à questão, que a gente vai passar para um próximo conteúdo agora, tá, gente? Não? Tudo ok? Oi. Repete só dois, por causa que eu acho que tá faltando uma. Tá faltando uma para ti? Pronto. Na questão 2, que é os componentes do sangue, são as plaquetas, o plasma, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Pronto, tá faltando blocos brancos. Glóbulos brancos. Olha aí no chat, a tia colocou para tu escrever direitinho, Pronto. tá bom? Ok, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tia. Pronto, então vamos iniciar aí o nosso novo conteúdo, certo? Que é o sistema respiratório, na página 165. Sistema respiratório, o livro de vocês, gente, vocês têm o conteúdo bem mastigadozinho, certo? Que explica bem direitinho. Porque o livro do terceiro e do quinto, eu estou vendo esse mesmo assunto praticamente, e vem bem reduzido, certo? Bem reduzido. Já o de vocês, vem a parte aqui do sistema cardiovascular falou de tudo, da transfusão de sangue, da composição do sangue, das doenças do coração, falou de tudo, certo? O livro aqui era o de vocês, era bem umas 5 ou 6 laudas só de conteúdo para explicar e para vocês entenderem bem direitinho. Já o lado terceiro e do quinto ano veio bem reduzidozinho, né? Que eu ainda peguei, foi uma carona aqui no livro de vocês, com o que a gente já tinha visto, para me passar para eles. Mas vamos lá. O sistema respiratório também é do mesmo jeito. Nós temos aí uma explicação bem, digamos que, complexa, né? Para poder vocês entenderem bem direitinho, certo? Vamos lá. Na página 165, a gente inicia o nosso livro, o nosso conteúdo, né? Sobre o sistema respiratório. Sistema respiratório, gente, vocês sabem, já diz tudo, né? Quer dizer o quê? A respiração, é o que a gente respira, certo? O processo de respiração, nosso processo de respiração, ele inicia-se através do nariz, certo? Nosso nariz é por onde inicia, né? Onde ele tem todo o início do processo de respiração. A gente vai ver bem direitinho. A nossa respiração, ela ocorre em qualquer momento do dia ou da noite, claro, né? Que a gente tem que respirar 24 horas. Por quê? Porque o nosso organismo, sem a respiração e sem o oxigênio, ele para, certo? É um movimento que se repete independentemente da nossa vontade e sem que percebamos, certo? A gente tem que respirar, certo? Tem que inalar o oxigênio, liberar o gás carbônico para que o nosso pulmão esteja, né, digamos que contraindo e relaxando o diafragma. A gente vai ver bem direitinho isso aí na frente. A respiração, ela é o processo de absorver o oxigênio, certo? Por quê? Porque a gente inala o oxigênio, a gente inspira, né, aquele oxigênio e libera o gás carbônico, porque o nosso organismo, o nosso pulmão, ele não quer o gás carbônico. Então, quando o oxigênio chega lá,
né, acontece o quê? As trocas gasosas e o gás carbônico é eliminado, certo? Então, o gás carbônico é liberado, né, e é uma função fundamental para manter a vida. Claro, né? Se a gente parar de respirar, a gente morre. A gente não consegue passar muito tempo sem respiração, né? O sistema respiratório, ele é o conjunto de órgãos que realiza a troca de ar. Como eu falei para vocês. Claro que antes de chegar no pulmão, ele passa por vários outros órgãos que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas lá no pulmão é que acontece a troca gasosa, né? Chega o oxigênio e sai o gás carbônico, certo? Então, o sistema respiratório, ele é o conjunto de órgãos que realiza a troca de ar, certo? Entre o meio ambiente e os pulmões, né? Porque a gente inala o oxigênio que está no meio ambiente. Por outro lado, o meio de transporte que distribui o oxigênio para todas as células do corpo e retira o gás carbônico delas é o sistema cardiovascular que a gente viu anteriormente, certo? A gente viu sobre o sistema cardiovascular e ele também é responsável por isso, certo? Aqui nessa imagem, vocês podem observar que nós temos aí, ó, todo o processo que a nossa respiração faz até chegar aos pulmões, certo? E contrair e relaxar o diafragma. Porque vocês sabem que a gente tem aquele momento de inspiração e o de expiração. O inspiração é quando você inala o oxigênio, que você contrai o seu diafragma. E na hora que você expira, ó, a inspiração, você puxa o ar. Aí você contrai o seu diafragma. E a expiração, você solta o ar. Então, o seu diafragma, ele relaxa, certo? Aqui é o processo de respiração. As nossas fossas nasais, certo? Que são o quê? O nariz, certo? Aí nós temos a faringe. Abaixo da faringe, nós temos a laringe, certo? Depois da laringe, nós temos a traqueia, tá? Depois da traqueia, nós temos os brônquios, certo? Abaixo dos brônquios, nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, certo? E lá embaixo, nós temos o diafragma e os bronquíolos. Os bronquíolos, eles ficam dentro dos brônquios, tá? E dos pulmões e dos brônquios, certo? E aqui embaixo, né, lá, o último é o diafragma, que é onde a gente contrai e a gente relaxa, certo? Que é o responsável pela inspiração e a expiração, como eu falei para vocês. O processo de ventilação pulmonar, ou seja, a entrada e a saída dos gases, tem duas fases, que foi as fases que eu falei para vocês agora, que é o movimento de respiração, certo? Que são comandadas por um músculo chamado diafragma. Então, duas fases, dois tipos de movimento que a nossa respiração tem, a inspiração e a expiração. A inspiração contrai o músculo e a expiração relaxa o músculo do diafragma, certo? O diafragma, ele é um músculo que contrai, olha o que eu falei para vocês, tá? Que contrai e relaxa no momento da respiração, fazendo com que o ar entre e saia de nosso corpo. Ele está localizado abaixo dos pulmões. Pronto, é o final. Como eu falei para vocês antes, né, de todo o nosso intestino, do nosso estômago, nós temos o diafragma. Ele fica abaixo dos pulmões. E quando eu disse, a gente inspira e enche o nosso pulmão de oxigênio e contrai o nosso diafragma. Quando a gente solta, a gente libera o gás carbônico e relaxa o nosso diafragma, certo? Como assim, tia? Pronto. Digamos que o nosso diafragma, ele seja uma bexiga de encher. Quando você enche, é diferente porque aqui quando você vai encher, você solta o ar, né? Ele enche, certo? Fica a bola bem cheinha, a bexiga bem cheinha. E quando a gente seca, ela relaxa. Então, o nosso diafragma é dessa maneira. Quando você inspira, que você puxa o ar, ele fica cheio. Mas quando você contrai, quando você relaxa o ar, certo? Que você solta, ele seca, tá bom? Continuando na página 166, a gente vai ver sobre o processo, né, de onde inicia, tá? As fossas nasais, certo?
São as duas cavidades do nariz, claro, né? Digamos que sejam os dois buraquinhos, o primeiro e o segundo. Isso aqui nós chamamos de fossas nasais, tá? É por aí que se dá a entrada do ar. Claro, né? Que a gente inala e a gente sente por aqui a entrada do ar. No seu interior, existem pelos. Esses pelos, gente, que tem aqui, eles filtram o ar e retêm algumas das impurezas. Claro, tira os nossos pelos do nosso nariz, as nossas fossas nasais, ele vai reter toda as impurezas? Não, claro que ele não vai reter tudo, certo? Ele vai reter algumas das impurezas, impedindo que todas elas entrem, certo? Porque é inevitável a gente inalar as impurezas e não entrar para o nosso pulmão, né? A faringe, gente, ela é um pequeno canal que serve de passagem para alimentos e também para o ar, certo? A faringe, ela tanto funciona no sistema digestório como ela funciona no sistema respiratório, certo? Por quê? Porque é passagem de alimentos e do ar. A laringe, ela liga a faringe à traqueia, então, é uma abaixo da outra. Nela localizam-se as cordas vocais, que é por onde sai o nosso som, a nossa voz, tá? As cordas vocais. É por isso que a laringe, ela é um órgão de fonação da voz, da fala e dos fonemas. Os fonemas é aquilo que o que você fala com coerência, certo? A gente vê isso na língua portuguesa, certo? A traqueia, que está logo abaixo da faringe e da laringe. Ela é semelhante a um tubo com anéis cartilosos. Lá, na imagem lá, vocês podem ver que na imagem da página 165, ela tem tipo uns anéisinhos. Então, isso aí é chamado a traqueia, certo? Daí partem os brônquios, um para cada lado, certo? Porque a gente tem o esquerdo e o direito, não é igual o pulmão, certo? Os brônquios, a sua função é deixar o oxigênio penetrar nos pulmões. Então, os brônquios, eles são responsáveis por isso, através de suas ramificações. A ramificação dos brônquios é o quê? Os bronquíolos, tá? Os pulmões, pronto, passou todo esse processo aqui, a gente chega lá nos pulmões, né? Os pulmões, eles são os principais órgãos da respiração, claro, é nele, né, que ele se localiza lá no tórax, certo? Sobre o diafragma. O diafragma é o músculo responsável pelos movimentos que eu falei para vocês, os dois movimentos. São envolvidos por uma membrana muito fina chamada pleura, certo? Então, os pulmões, eles são envolvidos pela pleura, certo? Lá nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas, né, onde entra o gás oxigênio e sai o gás carbônico, certo? Mas antes do nosso oxigênio chegar aos pulmões, ele passa por todo esse processo que eu falei para vocês, desde as fossas nasais, que é as narinas, até os brônquios e os bronquíolos, que fazem a ramificação, certo? Aqui embaixo nós temos a parte da inspiração e da expiração, tá? Quando inspiramos, a cavidade torácica é aumentada devido à contração do diafragma, certo? E o pulmão, ele se enche de ar. A gente já falou, né, um pouquinho sobre isso aí. E a expiração ocorre a liberação do gás carbônico, né? A inspiração entra o oxigênio e a expiração sai o gás carbônico, né? O diafragma, ele é relaxado e há uma diminuição da caixa torácica devido à saída do ar. Pronto. Contrai, relaxa. Na hora que relaxa, vai diminuir o músculo do diafragma. Por quê? Porque liberou o que estava cheio. Certo? Bom, gente, já são quase 8 horas, né? Falta bem pouquinhos segundos, certo? A gente vai terminar a nossa explicação aí na quinta-feira, né? A tia explicou a parte principal, certo? E ficou 2 páginas aí para a gente explicar na quinta-feira, certo? Vocês irão fazer apenas a página 169, tá? Que foi basicamente o que a gente viu hoje, certo? O restante a gente continua na quinta-feira. Já coloquei lá as páginas da atividade para vocês fazerem, né? Que no caso é a 169. Já coloquei lá no Google Sala de Aula, tá bom? E na quinta-feira a gente se vê novamente aqui com ciências. Ah, e na quarta a gente tem ética, né? Mas eu tô falando de ciências, ok? Então eu desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços e até quarta-feira, tá bom? Tchau, tia. Tchau.
Tchau, tia. Até quarta-feira. Deus quiser. Tchau, tia. Gente, quantas